Olá, Santa Maria e região! Estamos iniciando nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Você quer saber mais sobre o trabalho da APASME, inclusive sobre eventos e o calendário de atividades previstos para 2020? Entre no site da associação através do seguinte endereço: www.apasmers.org, ou os perfis da associação nas redes sociais Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, no endereço único @apasmeoficial. E a diretoria da APASME lembra, você que é formando nos cursos de administração nas faculdades e universidades de Santa Maria e região, você sabia que pode contar com a presença de um de nossos representantes para a entrega do certificado Mérito Acadêmico APASME ao aluno com melhor desempenho no curso? Entre em contato com a sua coordenação do curso e também com a diretoria da APASME através do telefone 55 3222 5815 ou 55 99609 5252, ou também através do e-mail apasme@outlook.com. Estamos lhe esperando. E hoje nosso programa APASME na TV vai falar um pouco sobre o contexto político, econômico e até mesmo educacional que tem justamente balançado muitas notícias em 2019. E para falar sobre essa conjuntura, sobre essa análise de contexto e dinâmica, estamos recebendo aqui no nosso estúdio a presença do professor de jornalismo, professor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Rogério Koff. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui no nosso estúdio. Uma satisfação poder receber o amigo aqui, que já é conhecido da nossa casa de outros tempos aqui, de outros tempos que o estúdio não era aqui. O professor já está vindo conosco trazer um pouco do seu conhecimento num período, professor, de 2019, que chamou muita atenção politicamente, até mesmo economicamente no Brasil e até mesmo, na área que o senhor tem atuado, na área da educação também, por diversas polêmicas, de brigas de lado direita, esquerda. A gente quer fazer, professor, com o senhor, aproveitar que o senhor tem aqui o seu conhecimento, na sua opinião como professor, um ponto polêmico tem chamado a atenção. Existem práticas docentes hoje com apologia ao viés ideológico, por exemplo, baseado em marxismo cultural, socialismo, comunismo nas universidades, que o senhor conhece, ou que o senhor já visitou, ou que o senhor viu acontecer isso em alguma universidade, professor? É polêmica, Já chega com bastante polêmica já para o senhor, professor. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui, primeira vez nesse estúdio. Já participei algumas vezes no estúdio antigo. É uma grande satisfação. E respondendo objetivamente, quem negar isso está negando a realidade. Nós sabemos que não se trata aqui nem de uma opinião minha, se trata de uma realidade. O fato é que isso não é privilégio do Brasil. Essa questão do domínio, da hegemonia de um pensamento de esquerda dentro de escolas e de universidades é um fenômeno mundial e ele acontece exatamente a partir dos anos 1990, depois da queda do Muro de Berlim. Aqueles marxistas ficaram com vergonha de dizer que eram marxistas. Então o neomarxismo ele assumiu uma outra capa, ele assumiu uma outra personalidade, por assim dizer. E ele acabou incorporando, então, como ficava muito complicado você dizer que era comunista, que era socialista, que era marxista, o pensamento de esquerda no mundo ele foi se readaptando a uma nova roupagem. E ele incorporou diversas pautas que foram somadas ao ideário da esquerda, como a questão das mulheres, a pauta LGBT, questões raciais, de discriminação. Todas essas questões acabaram sendo apropriadas pelo discurso da esquerda.
E nas universidades, nas escolas, isso que passou a se chamar, então, não mais de marxismo, mas de pensamento crítico, ganhou uma grande dimensão nas escolas e nas universidades do mundo inteiro. Isso é um fato e é incrível, porque justamente dentro desse pensamento de esquerda, que ele é crítico dos valores em geral das sociedades capitalistas, democráticas, ocidentais, acabam por incorporar pautas das minorias, das mulheres, dos negros, dos gays e tudo mais, pautas que dessas minorias que, por incrível que pareça, tiveram seus direitos respeitados justamente nas sociedades democráticas, ocidentais e capitalistas. Nunca tiveram seus direitos respeitados nas sociedades dirigidas por regimes comunistas, socialistas. É contraditório isso, professor, contraditório, né? Bastante então contraditório, foi uma espécie de apropriação de um discurso. Eu me lembro, eu tenho mais idade do que você, eu me lembro de acompanhar, na minha época de universidade, o discurso de esquerda, ele não tinha relação nenhuma com questões relacionadas à sexualidade, gênero, sexualidade. Isso aí foi das mulheres, inclusive. Então isso aí foi uma apropriação posterior aos anos 1990. Mas mais uma vez é um fenômeno mundial com um acento muito especial no Brasil. Isso ocorre muito no Brasil. E principalmente nas escolas. Nós temos essa questão nas universidades, é verdade, mas a gente percebe, como professor de curso superior, que os alunos chegam aos bancos universitários já com a formação de um pensamento hegemônico de esquerda, de um pensamento unilateral, de um pensamento que é de esquerda. Isso já é perceptível, professor, quando chega no ensino superior do aluno? Percebo claramente, com honrosas exceções. Então, respondendo objetivamente à pergunta, sim, quem nega isso está negando a realidade evidente. Tem alguma área assim, que o senhor observa da universidade, até que o senhor já foi diretor de centro, na própria universidade já, existe alguma área do ensino, algum segmento de conhecimento científico que se apropria com mais facilidade do conhecimento do marxismo, desse viés ideológico, e que pratica isso, e que dissemina isso mais fortemente que outras áreas, professor? Claro. Isso tá, Quais seriam essas áreas, assim, mais ou menos? Está disseminado na área de humanidades. Área de humanidades. Especificamente na área de humanidades. Porque em outras... Que felizmente o nosso foi diretor, inclusive, de um centro que é da área... Não, felizmente eu fui diretor. Eu tive uma... Bastante polêmico, né, Eu tive uma experiência muito satisfatória na minha gestão como diretor de centro. Eu tenho orgulho de ter representado a universidade naquele tempo. A crítica que eu estou fazendo é uma crítica muito pontual e é uma crítica acadêmica e intelectual. Eu não pretendo cair em bate-boca ou questões como o empresário recentemente falou em Santa Maria, né, sobre declarações polêmicas que ele deu. Então, eu estou tentando fazer uma análise bastante acadêmica e intelectual desse fenômeno, que nós não podemos negar. Sim, ele existe. As áreas mais técnicas do conhecimento, as engenharias, a área de saúde, elas não estão, de certa maneira, elas não foram tão tomadas por essa ideologia do pensamento crítico. Pensamento crítico, leia-se, tudo que é questionador de um ente abstrato. Qual é esse ente abstrato? É uma sociedade capitalista e ocidental que é enxergada por essas pessoas de esquerda como a raiz de todos os problemas da humanidade. Só acredito também, na sua opinião, que principalmente em 2019, né, a própria Universidade Federal de Santa Maria, as outras universidades, elas passaram por um contingenciamento de recursos, né, bastante acentuado pelo governo, né?
E o próprio Ministério da Educação até assumiu que estava difícil repassar recursos de forma mais recorrente para as universidades. E isso prejudicou, no seu ponto de vista, como professor, talvez como ex-dirigente, a sua visão mais abrangente. Isso prejudicou o ensino, a pesquisa, a extensão e fortaleceu os movimentos de esquerda, ou você acha que isso não tem nada a ver? O contingenciamento foi uma coisa e o fortalecimento, os protestos, as manifestações são outro lado. A questão do contingenciamento, o governo, nós nunca podemos perder de vista que a universidade ela é sustentada pelo dinheiro do contribuinte, da sociedade. O governo é o representante eleito democraticamente dessa sociedade. 58 milhões de votos foram destinados a esse governo e o governo entendeu que era um momento de se fazer um contingenciamento, um controle de gastos. Esse controle foi feito e, oportunamente, quando o governo percebeu que era possível liberar, esse contingenciamento foi progressivamente sendo liberado e, pelo que nós lemos nos jornais, que foi amplamente noticiado, esse contingenciamento acabou e os recursos foram destinados. Então, eu acho que aí nós percebemos muita apropriação por parte de partidos políticos infiltrados em sindicatos, infiltrados em movimentos de esquerda, em movimento estudantil. Nós sabemos que o movimento estudantil está totalmente partidarizado, bandeira Lula livre está presente nessas manifestações. Então, sindicatos, representação estudantil, todos eles estão aparelhados de um ponto de vista político, ideológico e partidário. Então se fazem grandes manifestações quando nós percebemos que, pouco tempo depois, o governo destinou os recursos. Então, mas eu também, pelo respeito que eu tenho aos cargos de administração, eu fui um administrador da universidade, eu acho que essa questão deveria ser respondida por aqueles que estão no controle da universidade também. Mas pelo que eu soube da imprensa, pelo que eu li amplamente divulgado pelos meios de comunicação, o contingenciamento acabou. Não sem antes nós termos enfrentado todos aqueles protestos violentos por parte de organizações sindicais, de movimento estudantil, que é uma representação minoritária na universidade. Aqueles que fecham arco, aqueles que invadem prédio público, são minorias. São minoritários dentro do quadro da universidade, aqueles que lotam, entre aspas, uma assembleia sindical com 15, 16 pessoas e decretam uma paralisação e vão lá fechar o arco depois, são uma minoria, só que é uma minoria barulhenta, uma minoria que faz muito barulho e os meios de comunicação acabam então divulgando que há um movimento de protesto e tudo mais e tal. Eu te diria, com certeza, quando os meios de comunicação divulgaram que havia uma paralisação na universidade, eu te garanto, mais de 80% dos professores estavam dando aula. Eu estava dando aula, todos estavam dando aula. Porque esse discurso da esquerda já ficou cansativo. Eu sou servidor público federal. Eu tenho consciência de que eu sou professor, o meu salário é pago pelo contribuinte que está fora da universidade, destinando o seu dinheirinho suado para contribuir, e o meu salário é pago e a minha missão é formar mão de obra qualificada, não é usar a minha profissão, usar o meu cargo de professor para fazer política ou para veicular as minhas crenças políticas e ideológicas. Minha função é ministrar as aulas e fazer o melhor possível para formar pessoas para o mercado de trabalho, e isso a gente tem feito. Então, eu sou um grande crítico desses movimentos, porque eles incorporam uma visão muito autocentrada, uma visão muito corporativista do que seja trabalhar em uma universidade. Trabalhar numa universidade é voltar-se também para a comunidade, para a sociedade que financia aquela instituição. Mas essa minoria, professor, que hoje também tem esse espaço, eles também dizem que representam categorias, né, de estudantes, de servidores, de docentes, mas na realidade eles não são a maioria, eles são uma minoria que está representando uma maioria. Pelo que o senhor falou, parece isso, né?
pois que utilizam às vezes a estrutura sindical ou de representatividade para fazer manifestação. Então não é necessariamente representação de uma categoria, e sim de uma minoria que usa a estrutura do sindicato para poder fazer barulho, professor. Então, eu escrevo muito às vezes nas redes sociais algumas críticas também ao papel também como analista de mídia, analista de jornalismo. Eu também escrevo, porque o jornalismo muitas vezes, ao invés de dizer universidade está em paralisação, universidade está em greve, por que não vai lá então fazer a cobertura da Assembleia e ver quantos votos tinham lá para decidir uma paralisação? Eu te garanto que não tem 20. Não tem 20 votos. E o que acaba muitas vezes decidindo para uma paralisação de toda a maioria, né? Porque, e às vezes porque fazendo... se houvesse adesão em torno de uma causa, eles não precisavam fechar violentamente o arco de acesso da universidade, impedir o acesso, o direito de ir e vir das pessoas. Então, a própria violência das manifestações, a falta de respeito ao direito de ir e vir, é uma comprovação de que as pessoas não compram mais esse discurso. As pessoas não acreditam mais nisso. E o pensamento de esquerda tenta sobreviver diante desse descrédito total. E a força, né, professor? Utilizando estruturas, claro, muitas vezes... É claro, nós tivemos agora, três anos atrás, nós tivemos invasões de prédios públicos na Universidade Federal de Santa Maria. E eu era impedido de dar aula, eu era impedido de entrar lá. Não é? Então... É uma coisa antiga que vem sendo utilizada. Isso não é democracia. Professor. Você fala em nome da democracia e você não prega. Você prega a democracia, mas você não pratica a democracia. Sim. Democracia é respeitar o contraditório. Sim, isso. A gente sabe que esse assunto é bastante vasto, professor, mas o nosso tempo para intervalo agora é bastante curto. Nós vamos para o intervalo. Aguarde que nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos de volta com o nosso programa APASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na nossa TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Nosso programa conta sempre com o apoio de Walter Beltrame. Este é o nome em materiais de construção. Como você já observou, desde o primeiro bloco, estamos falando aqui um pouco sobre a conjuntura atual do país, fazendo um balanço de 2019 nas questões política, econômica e até mesmo educacional, que envolvem principalmente a função e o papel da UFSM, né, e todas as suas polêmicas geradas em 2019, com questões de viés ideológico, com contingenciamento e com marxismo praticado também em sala de aula. Por isso estamos falando aqui em nosso estúdio, recebendo em nosso estúdio aqui, o professor Rogério Koff, ele que é professor da Universidade Federal de Santa Maria, doutor na área de comunicação e também analista de conjuntura, que já vem aqui em outros períodos aqui na nossa TV Santa Maria, sempre traz bastante conhecimento, compartilha conosco bastante informações e justamente desse compartilhamento de informações, professor, a gente quer aproveitar esse seu conhecimento, trazer para a nossa mídia, para nossos telespectadores na mídia aqui. Como você avalia hoje o papel da imprensa na defesa da democracia e na difusão da verdade sobre os fatos do Brasil? Por que houve, na sua opinião, tanta proliferação de fake news, principalmente durante o período eleitoral, né? E vários partidos se apropriaram disso
e tentaram difundir isso. Mas qual o papel que o senhor, na área de professor na área de comunicação, o que o senhor observa que é preciso fazer, que a imprensa deixou de fazer e que precisa fazer para que isso seja melhorado, professor, para os próximos períodos aí? O que mudou fundamentalmente foi a democratização da comunicação. E essa democratização, através do acesso à internet, das redes sociais e tudo mais, ela trouxe coisas positivas. As pessoas têm liberdade de expor seus pontos de vista, mas trouxe coisas negativas. A divulgação de fake news, os ataques, enfim, discurso de ódio, tudo isso que marca o universo das redes sociais. O que mudou é basicamente o seguinte: a mídia, os meios de comunicação, eles eram hegemônicos. Rede Globo, rede de televisão, os grandes jornais brasileiros, eles tinham um discurso, e a única maneira, tinha um discurso que era de muitas formas hegemônico, e a única maneira que o telespectador, o leitor tinha de se dirigir a esses meios de comunicação era através das cartas dos leitores. Então ele fazia uma crítica, enviava uma carta para o jornal e o jornal publicava se quisesse. As redes sociais mudaram tudo isso, né? Elas trouxeram uma ampla democracia, uma ampla liberdade no uso, mas elas trouxeram também, como eu disse, alguns elementos nocivos ao convívio social. O que fazer? Não há como um país democrático ter um controle sobre redes sociais, sobre internet e tudo mais. Você destrói a democracia se você fizer um cerceamento da liberdade de expressão. O que se faz? O que se faz é se observa. As pessoas precisam ter consciência dos seus direitos, na medida em que elas se sentirem caluniadas, injuriadas por alguma divulgação, elas devem saber a quem recorrer à justiça. Por outro lado, os meios de comunicação, aqui eu estou falando em geral, até porque eu tenho uma grande satisfação de ter sido convidado por um meio de comunicação, e é esse meio que me permite que eu veicule as minhas opiniões de uma maneira democrática. Então, o que eu vou falar aqui, Rodrigo, é de uma maneira geral. Então, não assimile necessariamente a crítica desse ponto de vista. Mas o que acontece, de um modo geral, é que, surpreendentemente, com essa emergência das redes sociais, do fenômeno da internet, os meios de comunicação, ao invés de terem se tornado o pilar de sustentação do discurso da ética, da verdade, da correção, eles passaram a ser cada vez mais questionados. Não é falso você afirmar hoje que os meios de comunicação enfrentam uma crise de credibilidade no país. E não só no país, no mundo de uma maneira geral. Verdade. Basta você entrar nos sites, então, dos grandes jornais brasileiros e leia os comentários. Você só vê críticas e descrédito em relação àquilo que está sendo publicado. Você acredita também que o viés ideológico também chegou nos meios de comunicação? Não tenha dúvida. Assim como nas universidades ou nas escolas, também chegou na comunicação. Não tenha dúvida de que chegou na comunicação. E principalmente nos grandes meios de comunicação. Chegou nos grandes meios. Então, existe claramente uma imposição de pautas. Tá? Eu não sou contra a questão de você veicular a pauta LGBT, de você veicular a pauta das mulheres, de você veicular questões de gênero e tudo mais. Não sou contra. Tá? Mas se você faz predominantemente isso, você está, em nome de um certo interesse público. Até eu tenho um acadêmico, o Estevam Limana, que vai defender o trabalho de conclusão de curso dele no sábado próximo. Ele, lá no curso de comunicação, ele escreveu um trabalho muito legal sobre isso, na medida que ele tenta mostrar que, e o trabalho foi orientado por mim, ele tenta mostrar que os jornalistas, muitas vezes, eles acreditam que eles estão atuando em prol do interesse público, mas, na verdade, eles confundem interesse público com ideologia. Na verdade, é um sistema de crenças que funciona na cabeça deles, que eles acreditam que aquilo
que eles vão veicular é o interesse da sociedade, quando na verdade não coincide necessariamente. É um direcionamento para aquilo que... Né? Exatamente. Então, toda essa questão da crítica, do pensamento crítico que eu tinha falado antes, né? E ainda relacionado, não sei se ainda temos um pouquinho de tempo. Temos tempo, sim, professor. Ainda relacionado a essa questão do pensamento crítico, que é o neomarxismo, aquilo que tomou o lugar do antigo marxismo. O pensamento crítico ele é uma armadilha perigosa, porque nas escolas hoje os professores que aderem a essa nova pedagogia, o pensamento crítico, eles dizem assim, não, mais importante do que você aprender matemática, literatura, história antiga, história medieval, história moderna, história contemporânea, do que você aprender português, do que você aprender biologia, mais importante do que isso é você aprender pensamento crítico da sociedade. E daí você fica fazendo pensamento crítico, e você não aprende leitura, você não aprende português, você não aprende matemática. O exame o PSA, o PISA recentemente divulgado, colocou o Brasil entre os 20 piores do mundo. Então você fica ensinando pensamento crítico, esquece matemática, esquece biologia, esquece português, e aí você forma um aluno, um grande crítico da sociedade capitalista. O cara vai lá fora, não tem emprego. Aí, porque ele foi formado em pensamento crítico. Sim. Ele não sabe matemática, não sabe mais nada, sabe pensamento crítico. Daí ele bate a porta lá do patrão para pedir um emprego e não consegue um emprego. Daí ele diz assim, viram? A sociedade é injusta. Eu continuo sendo um excluído. É um ciclo, então, né, professor? A culpa é sempre desse ente chamado a sociedade capitalista e tudo mais. A culpa, as pessoas não fazem uma autocrítica. Eu estudei pouco, eu estudei coisas que não serviam para a minha vida. Então, de uma forma muito cruel, dentro dessa pedagogia nova, do pensamento crítico, o fracasso das pessoas é importante para a continuidade desse pensamento. Porque se elas são bem-sucedidas e elas se dão bem no mercado de trabalho, o pensamento crítico desmorona. Então vejam que é uma associação muito cruel e muito perigosa, e isso as pessoas não estão enxergando. E esse preço a ser cobrado é muito elevado, e os índices estão aí. O Brasil está muito mal em questão de educação, muito por causa dessas linhas pedagógicas aí adotadas aí, muitos direitos, pouquíssimas obrigações, pouco estudo, meritocracia virou palavrão, né? Então, justiça é você deixar todo mundo igual. Assim. Todo mundo igual. Isso não é justiça, no meu modo de ver. Justiça é você premiar quem se esforça, você premiar quem estuda mais. Então, produz, né? A nova pedagogia está causando um embaraço muito grande no Brasil e no mundo. Só acredita, professor, agora que o governo Bolsonaro está tendo essa nova visão de governo, né? Tentando desconstruir aquilo que foi feito nos últimos anos pelos governos petistas de Lula e Dilma, o governo Bolsonaro vai conseguir no final do seu mandato, digamos, trazer um pouco uma nova cultura para o Brasil nesse período, assim, principalmente com a América Latina? Qual a perspectiva que o senhor vê assim, para o Brasil, até mesmo as relações exteriores? Um novo viés pode surgir aí, uma nova visão, um novo ideal, um pouco menos arraigada a ideologia, a viés ideológico, a questão da escola sem partido também. E será que vai ser uma coisa que vai ser preciso trabalhar isso, ou será que a própria cultura do governo vai se disseminar e a sociedade vai ter uma nova visão em relação a isso, professor? O preço pago pelos governos do PT foi um preço muito alto, né? Então, o seguinte, você, ao invés de melhorar o ensino, você coloca todo mundo na universidade. Ao invés de você investir em educação, você deixa todo mundo igual. Então, essa foi a linha de atuação dos governos de esquerda nos últimos anos no Brasil. E é muito difícil você entrar nisso. Porque o governo pode ter programas interessantes e tudo mais, mas é muito difícil você entrar nas escolas, você entrar nas universidades, você trabalhar. Eu ainda vejo o governo Bolsonaro estabelecendo algumas parcerias interessantes no mundo. Você não está mais se associando com ditaduras e mandando dinheiro para ditaduras, como foi prática dos governos anteriores. Você está estabelecendo relações políticas e comerciais com um outro viés. Isso é importante, mas eu ainda vejo o governo Bolsonaro um tanto tímido e um tanto sem ação
por exemplo, na questão da educação. A gente não vê assim uma proposta clara. Eu vejo manifestações polêmicas do ministro, até um pouco cômicas às vezes, né? E a gente não vê uma proposta clara, uma proposta clara do que fazer, de que maneira atuar para resolver esse problema. Agora também, né, Rodrigo, não é de uma hora para outra. O prejuízo causado foi muito grande. Eu acho que um bom começo seria começar a investir de uma maneira muito séria, e uma maneira séria é pagando salário para professores do ensino fundamental, do ensino médio, pagando salários dignos, que não são pagos hoje para os professores do ensino médio, ensino fundamental, mas é um trabalho assim, ó, que tem que começar agora. De formiguinha, o trabalho tem que se começar. Tem que começar, porque isso não foi feito. Os governos do PT abriram universidades por todo canto do país. Todos os cantos do país, né? Mas isso não reverteu necessariamente em aumento de qualidade. Pelo contrário. Só quantidade, né, professor? E qualidade foi pouco, foi deixada de lado. Professor, a gente sabe que o nosso tempo de televisão é muito curto. Olha, esse assunto é bastante vasto, é interessante, professor. A gente sempre gosta de trazer aqui a sua opinião, né, sobre um assunto que justamente é trazer essa oportunidade para que todas as várias formas de expressão estejam presentes na mídia, né, tanto da esquerda como da direita. Essa visão diferenciada que traz e contribui muito para que os meios de comunicação também se fortaleçam e também traga para a sociedade a oportunidade de escolha, né? Quando a gente tanto fala isso, às vezes é muita prática de um viés só e detrimento do outro. A gente quer trazer justamente isso, nosso programa quer trazer essa oportunidade de discutir várias nuances do pensamento para que a sociedade, o nosso telespectador, né, se for para criticar ou se for para concordar, mas que tenha essa oportunidade. E isso que a gente quer na TV Santa Maria, pela PASME aqui, que nos disponibiliza o seu espaço, trazer para a nossa comunidade. Professor Rogério, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio, sempre uma satisfação poder recebê-lo. Novas oportunidades teremos e certamente você estará conosco novamente. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos. E você que está nos assistindo, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá!